Provérbios capítulo 5, do versículo 3 ao 8, diz assim: porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. Para que não ponderes os caminhos da vida, e as suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa. Se há uma certeza no caminho cristão, é de que haverá tentação. Ou melhor ainda, haverão tentações. Mas como lidar com a tentação? Seria um caso de resistir? E como podemos resistir à tentação? Se não bastasse o mundo, nós temos dois traidores em nós. Nós temos o nosso coração e nós temos o que a Bíblia chama de o velho homem que habita em nós. Jeremias 17, versículo 19, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Além do nosso coração, nós temos o velho homem que Paulo fala a respeito em Romanos 7, versículo 21, onde ele diz no meio do seu discurso sobre a luta entre a carne e o novo homem: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Então Paulo aqui dizendo sobre essa lei que está em seus membros, a lei do pecado, que o influencia e tenta o governar. E nós temos o coração, que é perverso e enganoso. E no final do versículo 8 que nós lemos aqui, o Salomão, ele diz assim: não te chegues à porta da sua casa, falando no final aqui da sua, mencionando aqui a mulher estranha. E hoje eu quero falar sobre o tema que seria uma das pérolas no caminho cristão, lidando com a porta do mal, lidando com a porta do mal. Versículo 8, mais uma vez, vamos ver essa porta: longe dela seja o teu caminho. Longe dela, se referindo à mulher estranha. Então, longe dela seja o seu caminho, e não te chegues à porta da sua casa. Então, nós lemos aqui em Provérbios 5, como lidar com tentação. Isso vale para qualquer tipo de tentação, qualquer variedade. Existem N tentações, tipos de tentações, e isso vale para todas elas. Nesse caso específico, está falando sobre a sedução de uma mulher estranha, de uma mulher adulta, lá no versículo 3, porque os lábios da mulher estranha, tá? Essa mulher estranha está falando justamente de uma mulher que está tentando, então, seduzir, uma mulher que busca seduzir. Então, mas o que vamos ver hoje vale para qualquer pecado, não só esse. Então nós temos o versículo 3, começando no começo da leitura, onde mostra que, à primeira vista, no início de tudo, é tudo muito bem, é tudo muito bom, é tudo maravilhoso, tudo é agradável. E sempre assim com o pecado, e com a tentação é a mesma coisa. A tentação segue essa trajetória do pecado, ou seja, no começo é inofensivo, nada de errado. Ela diz assim, lemos aqui no versículo 3, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Essa palavra paladar é a palavra hebraica kaki. Essa palavra kaki, ela significa boca ou paladar.
o sentido é o mesmo. Então não está errado aqui quando fala de paladar. Mas a referência, se a gente vê a parte anterior do versículo, está falando sobre os lábios, né? Então os lábios da mulher estranha e o paladar, ou a boca. Então os lábios da mulher estranha destilam favos de mel e o seu paladar, ou boca, é mais suave do que o azeite. Então o que quer dizer isso? Seria isso literal? Seria que os lábios dela está destilando favos de mel? Eu acho que favo de mel nem se destila, para começar. Do mesmo jeito, a boca dela é suave como azeite. Então aqui está usando uma linguagem figurativa, e o que está falando são sobre as palavras, sobre os lábios e a boca, as palavras, indicando que o quê? Que aqui a tentação, a sedução, ela começa com palavras, tá? Então são palavras suaves, são elogios, são lisonjas, tá? E vale do outro jeito, tá bom? Irmãs, jovens, quando tem um homem que está querendo passar a conversa, vai começar com coisas do tipo: você é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, entendeu? A sua voz para mim é como música, entendeu? Pastor, como você sabe essas coisas? Eu sei, eu li num livro. Então, veja bem, então, a tentação pode vir aqui nesse caso, então, sobre palavras. Ah? Então, a pessoa vai vir com palavras. Palavras bonitas, palavras suaves, palavras de lisonja, palavras de elogio. Ah? Então, tudo começa muito bem, nada de errado. Ah? Mas as coisas se desandam, como sempre é o caso, com tentação e pecado, e ela se complica. O versículo seguinte, versículo 4, mas o seu fim, ou seja, começa com favo de mel e suave como azeite. É doce e suave. Aí no próximo versículo, o seu fim amargo como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Então agora a coisa não está tão suave, não está tão doce. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados de inferno. O que quer dizer isso, os passos impregnados? Sabe quando você choveu, está sujo, cheio de lama, você está andando lá fora, aí você entra em casa e você deixa aquelas patacas de lama pela casa, se vai andando e deixando aquelas pegadas. Pois é, essa é a referência aqui. As suas pegadas, os seus passos estão impregnados do inferno. Se você fosse seguir a trilha, elas voltariam para o inferno. Fala sobre a morte. Ou seja, tudo começa com favo de mel e suave como azeite, mas termina como absinto e com passos que levam ao inferno. Então, o que nós temos aqui é o começo e o fim dessa questão de tentação e de pecado. Mas qual é o objetivo, qual a finalidade dessa tentação e consequente pecado? A gente vê isso na sequência do versículo 6, onde começa com para quê? Ou seja, está dizendo para que isso? Qual o motivo? Qual o objetivo disso tudo? Para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes, jamais os conhecerá. Jamais os conhecerá o quê? Os caminhos da vida. Para que não ponderes. O que é ponderar? Ponderar é pensar, é decidir, é planejar. Quando você está na tentação e sucumbe ao pecado, você não vai ponderar os caminhos da vida. Andar nos caminhos da vida, andar nos caminhos da justiça, aqui não vai nem passar pela sua cabeça. A tentação vai cegar-nos. E nós não vamos, jamais os conhecerás, nunca vamos conhecer os caminhos da vida. Agora veja só, essa aqui é só a tentação. Quando estamos enrolados na tentação, a tentação tem a capacidade de nos cegar, de nos não fazer ponderar, pensar, considerar em fazer o que é certo, seguir os caminhos da vida. Então, mesmo que nós não caímos no pecado, a tentação tem a capacidade de nos desviar e nos destrilhar do caminho da vida. Então, tentação não se brinca, tentação não é brincadeira. Tendo dito isso, tentação não é pecado. E por tentação não ser pecado, muitas vezes ficamos muito à vontade. Nós baixamos a guarda, nós não damos a devida atenção e o devido cuidado à tentação, porque afinal de contas, tentação não é pecado.
Mas tentação é muito sério e pode não só levar ao pecado, mas mesmo que não leve à consumação final do pecado, ela vai desviar, ela vai prejudicar, mesmo não tendo consumido o pecado final assim por diante. Então, a tentação pode desviar, subtrair e negar-nos o caminho das vidas ao ponto que a gente não vai nem pensar, não vamos nem ponderar, sequer conhecer. Então, a pérola de hoje é dada no versículo 8, que é quando Salomão fala, longe dela seja o teu caminho. Então, frise aí, caminho, longe dela seja o teu caminho. Ou seja, não chegue perto. Não chegue perto dela. E não te chegues à porta da sua casa. E aqui é justamente onde está a pérola de hoje. Devemos ficar longe da tentação. Mas melhor ainda, o ideal é não lidar com a tentação. Como assim, pastor? Melhor coisa é você ficar longe. Mas a coisa melhor ainda é você não ter nada a ver com a tentação. Você evita a própria tentação. Aqui fala, você fica longe da porta. O que é uma porta? A porta é algo que leva de dentro para fora, de fora para dentro, de um lugar para outro. A porta é algo que vai lhe mudar a sua localização. Você entra na igreja, você não estava, agora você está dentro da igreja. Você sai da igreja, você estava na igreja, agora você está na rua. Então, uma porta é um lugar de transferência de local ou de condição. Então, no versículo 3, onde fala sobre lábios doces como mel e a boca suave como azeite, aquilo, como diz, não é literal. Mas aquilo é o quê? É a tentação. Então, as tentações, para terem efeito em nós, para aquelas palavras que são doce como mel, para aquelas palavras que são suave como azeite, eu preciso estar próximo daquela boca que está falando, dos lábios que estão falando essas palavras. Se eu me distanciar da fonte da tentação, eu não precisarei lidar com a tentação. Se eu estou do outro lado da porta, eu estou ouvindo as palavras, nesse caso aqui. E se eu estou ouvindo as palavras, aquilo está tendo um efeito em mim, mas tentando. Outro exemplo, se você é convidado para uma festa mundana, não que ninguém aqui esteja convidado ou aceitarei ir para uma festa mundana, evidentemente. Tá? Eu tenho certeza disso. Porém, você pode ir, você entrou na festa mundana, e lá você vai ter uma série de tentações. Você vai ter música mundana, talvez tenha álcool, talvez tenha drogas, talvez tenha oportunidades para você cometer fornicação, prostituição, se drogar, enfim. Mas uma vez que você está lá dentro, você pode resistir à tentação. Só porque você foi para tal festa não quer dizer que você vai se meter nessas coisas. Mas melhor do que você estar no meio da festa resistindo à tentação, é muito melhor o quê? Você nem chegar perto da porta. Nem entre. Porque se você está do lado de fora, qualquer coisa acontecendo do lado de dentro da porta não vai lhe afetar porque você não está lá. Um problema nos dias de hoje é que antigamente você podia ficar do lado de fora da porta e você estava totalmente distante do que estava acontecendo do outro lado da porta. Hoje em dia, no entanto, com coisas como internet, computadores, tablets e outros dispositivos, você pode estar distante, literalmente, milhares de quilômetros em outro país e você está sujeito e exposto. Então não é mais uma porta física, mas você é uma porta virtual, onde nós podemos ter literalmente comunhão e interação e integração, mesmo não estando fisicamente presente. Quando aqui Salomão escreveu sobre porta, ele estava falando sobre uma porta, onde você entra e você sai.
Isso ainda é verdade, mas temos que ampliar e contextualizar isso, que hoje nós estamos falando sobre uma porta, mas de uma série de oportunidades. Mas o princípio é o mesmo. Você evita chegar perto da porta, seja uma porta virtual, seja uma porta física. Melhor do que lidar com a tentação é você evitar a tentação, não lidar com ela. Não queira lidar com a tentação. Não queira resistir à tentação. Evite a tentação e a melhor forma de você lidar com ela. Então fique longe da tentação e da porta, ou seja, fique longe da tentação e de tudo aquilo que leva você à tentação. Seja físico, seja virtual, seja a forma que seja, devemos evitar a tentação e ficar longe daquilo que leva à tentação. Lembrando, tentação não é pecado. Jesus foi tentado no deserto. Em Hebreus fala que Jesus foi tentado em todas as coisas como nós, porém sem pecado. A grande diferença é que nós não somos Jesus. Só porque Jesus foi tentado e nunca caiu na tentação, não quer dizer que eu e você vamos ser tentados e não vamos cair na tentação. Eu tenho certeza que todos nós aqui fomos tentados, eu tenho certeza que todos nós aqui não caímos em cada tentação, e que de um grau ou outro nós resistimos a algumas tentações, outras tentações infelizmente nós sucumbimos, mas o fato permanece, evite a porta que leva para a tentação. Não queira resistir, não queira provar nada, não queira resistir e enfrentar a tentação. Corra, fuja, não chegue nem perto da porta. A melhor forma de a gente evitar a tentação. Como eu disse, Jesus foi tentado e nunca pecou. Nós não somos Jesus. E muitas boas pessoas na Bíblia brincaram com a tentação e se queimaram. Então agora eu quero ver alguns perigos que nos aproximam da porta do mal. Provérbios 22, versículo 3. O prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Então, eu quero aqui usar alguns exemplos para que a gente possa prever. Que a pessoa prudente, ela prevê, ela vê antes. Ela olha para frente e prevê. Se eu for por aqui, vai acontecer assim. E ela se esconde e ela desvia do mal. Então, a gente pode aprender e prever muita coisa olhando na vida de personagens bíblicos. E vamos ver alguns agora que Deus deixou registrado justamente para esse fim. O primeiro exemplo, abram para Gênesis 39, versículo 11. Onde nós vamos ver aqui o caso curioso de José do Egito. José do Egito, na casa de Potifar, e a sua esposa adúltera, que casa direitinho aqui com a que a gente lê em Provérbios 5 sobre a mulher estranha. Versículo 11 de Gênesis 39. Sucedeu num certo dia que ele, José, veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela, a mulher de Potifar, e ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Então aqui nós temos um exemplo em que José do Egito, e é curioso porque todos os personagens da Bíblia, com uma exceção, todos os personagens, duas exceções, não se fala nada de ruim deles. Não que deveria, mas fora Jesus, nada dito ruim de Jesus, porque nunca fez nada de ruim, e o outro José do Egito. Você não vê uma palavra, uma referência negativa a José do Egito. Todos os outros mostram o bom e o ruim, o bonito e o feio, o bonito e o podre, tudo. José não fala nada de errado. Um dos motivos é porque José do Egito é um tipo, é um exemplo, é uma figura de Cristo. Mas isso já é assunto para outra conversa. Mas enfim, José, ele já sabia desses avanços da esposa
de Potifar. Se você olhar no versículo 10 do mesmo versículo, o anterior que a gente leu o 11 e o 12, olha para o 10. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela. Então você veja que José já sabia. Era dia após dia, constantemente, essa mulher estava dando avanços em cima de José. José sabia das intenções dela. Tá? E não havia, a gente leu, não havia ninguém mais naquela casa. Estava ela sozinha em casa, não tinha mais homem nenhum. Então ela estava sozinha, não tinha outro servo, não, o esposo não estava em casa. Tá? Então não tinha ninguém em casa e ele foi assim do mesmo jeito. Sabia, mas foi. Talvez, eu não sei, foram casos que ele não teria escolha. Ele não teve opção, ele tinha que fazer o que ele tinha que fazer naquela hora. Mas é bom lembrar que ele, José, era o servo-mor. Ele era o chefe de tudo, da casa inteira. Voltando mais um versículo, para o versículo 9 de Gênesis 39. Ninguém há, isso aqui é José falando para a esposa de Potifar, ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, note aqui que José, ele fala, eu não pecaria contra quem? Contra Deus. Ué, mas e Potifar? Potifar também. Mas lembre-se, sempre que nós pecamos, em última instância, nós pecamos contra Deus. José tinha ciência disso. Ele falou, você é a esposa dele. Ele me colocou encarregado de tudo. De nada me vedou, só você. É claro que é a esposa dele. Como que eu pecaria contra Deus? Interessante que ele faz essa referência a Deus. E é muito, muito correta. Então, será que ele não tinha escolha? Não tinha ninguém mandando nele. Ele era o top, ele era o mais alto. Então, se ele precisava ou não ir naquela hora fazer o que ele ia fazer, eu não sei. A minha opinião é que ele teria uma opção. Ele poderia ter mandado outra pessoa, ele podia ir mais tarde. Tá? Ele fazia escala, ele determinava quem fazia, quando fazia, o que fazia. Mas, seja lá qual for o motivo, ele escolheu, optou, mesmo sabendo que ela estava fazendo avanços, e mesmo sabendo que não tinha ninguém na casa, ele mesmo assim decidiu ir para lá. Agora, José não deveria ter ido, mas ele foi. Mas é de dar crédito a ele que, apesar de tudo, ele resistiu. Versículo 12, como nós lemos, e ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Então veja bem, ele não fugiu da porta do mal. Ele entrou pela porta do mal. Ele sabia que naquela casa, atrás daquela porta, havia uma mulher com más intenções, que havia explicitamente feito avanços para ele, insistentemente. Então, ele não evitou a porta do mal. Ele adentrou a porta do mal. Lá ele foi submetido à tentação. Ele resistiu. A Bíblia fala que ele fugiu sem sua roupa. Isso provavelmente indica que ele tinha uma roupa por cima e ele fugiu então só com as roupas. Naquela época você usava roupas por fora e roupas por dentro, com as roupas de baixo, assim por dizer. Mas ficaria muito estranho você sair sem a sua roupa externa. Você não estaria completamente desnudo, mas seria algo extremamente fora do comum e estranho e vergonhoso você sair sem a sua roupa externa. Então ele fugiu. Ele venceu a tentação. Ele não sucumbiu. Ele venceu. Mas a que preço? Versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Ele resistiu, mas olha o preço. A mulher dele a mulher de Potifar, usando aquela túnica que tinha dele, o acusou e falou, o teu servo, aquele hebreu que você trouxe para cá, aquele servo, ele tentou me agarrar. Ele tentou se forçar e deitar comigo. Mas eu lutei e ele se espantou e ele fugiu. Está aqui a prova. Ela mentiu, o acusou em falso.
Mas, hey, ele resistiu à tentação, isso é muito bom. Mas olha a que preço. Ele foi acusado e ele foi preso. Agora imagine você, de um lado tem um escravo e do outro a esposa do chefe, do patrão, do dono. E ele não era nenhum João ninguém. Potifar era um alto oficial no exército do egípcio, do rei. Então nós temos o escravo contra a palavra da esposa. Como é que fica isso? Como é que fica a reputação de Potifar? Eu digo mais. Isso eu estou inferindo. Mas eu não acredito que Potifar acreditou nas acusações da esposa. Porque eu creio que essa esposa não desenvolveu esse caráter naquela hora. Talvez esse não foi o primeiro episódio de infidelidade ou tentativa de infidelidade da parte dele. E Potifar conheceu o caráter de José ao ponto que ele falou: tudo que eu tenho está em tuas mãos. O meu dinheiro, os meus bens, as minhas casas, a minha esposa, está tudo. Ele confiou completamente, totalmente. Ele sabia, ele confiava no caráter de José do Egito. E por último, diga uma coisa: você acha que o general que foi de tal forma ultrajado iria mandar prender o escravo? Ou ia mandar matar o escravo? Naquela época se matava por bem menos. Um escravo não valia, a vida do escravo não era nada. E para um escravo se ousar, tentar forçar a si mesmo na esposa do seu mestre, isso não era caso de prisão, gente. Isso era caso de morte. De morte. Escravos eram mortos por... Não fez o serviço direito, mata. Então o fato que ele foi preso atesta o fato que eu creio que Potifar não acreditava na culpa dele. Mas enfim, ele venceu a batalha, mas perdeu a guerra, porque ele foi preso. Não teria sido melhor ter evitado a situação toda, a tentação? Ele resistiu, glória a Deus. Não seria melhor se ele não tivesse resistido e sido acusado e sido preso? Tudo bem, ele não pecou, glória a Deus, mas valeu a pena? Valeu a pena o preço que ele pagou? Talvez ele estava muito seguro de si mesmo. E é aí que muitas vezes mora o perigo. Nós achamos que nós podemos resistir, nós achamos que nós podemos controlar a tentação e o subsequente pecado. Quando eu quiser eu paro. Eu vou, mas aí eu não vou mais depois de tal ponto. Quando eu quiser eu regresso. Isso não acontece, porque o pecado escraviza, o pecado engana. E quando nós achamos, o exemplo de José, eu tenho certeza que ele falou: eu nunca farei isso, não contra o meu mestre, eu nunca pecarei contra o meu Deus. Ele estava plenamente ciente de que ele iria pecar contra Deus. Como eu faria isso? E ele de fato não fez. Mas mesmo assim pagou um grande preço. Resistiu, fugiu de todo jeito, mas pagou o preço. Ele ficou pelo menos, nós não podemos fazer um cronograma e ver quanto tempo que ele passou preso. Nós sabemos que foi pelo menos 2 anos, porque 2 anos nós sabemos que foi o tempo entre ele decifrar o sonho do padeiro e do copeiro, do faraó. Sabemos que entre decifrar o padeiro e o copeiro, passaram-se 2 anos. Agora, quanto tempo ele estava lá antes disso, a gente não sabe. Estima-se que foi no mínimo 2 anos, podendo chegar até a 17 anos. Fazendo um cálculo do tempo, que nós sabemos a idade dele, quando ele foi vendido como escravo, aos 17, e a idade que ele chegou a primeiro-ministro. Então nós temos esse limite maior aqui, mas começa na sua escravidão e termina na sua ascensão à liderança do Egito. Mas, então nós não sabemos, mas é no mínimo 2 anos e no máximo 17 anos ou mais. Então, ele pagou um alto preço. Que seja 2 anos. 2 anos por resistir uma tentação. É melhor evitar a tentação.
Porque a tentação, mesmo resistida, pode sim deixar sequelas e consequências que podem permanecer. Então, não chegue perto da porta do mal. José devia ter chegado à porta da casa e falado: não tem ninguém aqui, essa mulher está atrás de mim, eu vou embora. Teria evitado prisão. Enfim, outro exemplo. Eva com a serpente, Gênesis 3:3, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, isso é Eva falando com a serpente. Primeira coisa, por que você está conversando com a serpente, Eva? Primeira coisa, que raio você está fazendo falando com a serpente? Mas tudo bem. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Eva ela foi tentada, e ela sucumbiu, diferente de José, ela sucumbiu, e isso por não saber ou ignorar a palavra de Deus. A ordem de Deus foi de não comer, lá no versículo 16 de Gênesis 2. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus não falou nada sobre tocar. Mas pastor, se a gente não tocar, a gente não vai comer, porque é impossível comer sem tocar. Você vai tocar com a mão, vai tocar com a boca. Então se você não tocar, você não vai comer. Mas Deus não falou isso. Ela disse, Deus disse não tocareis. Deus não disse isso. Agora, é importante notar outra coisa. Deus disse isso a quem? A quem Deus disse não comerás? A Adão. Deus não falou isso para Eva, Deus falou para Adão. Então como é que Eva falou? Eva falou o que Adão falou para ele, Deus falou para Adão e Adão falou para Eva. Aí vem a coisa, será que Adão, quando foi ensinar a palavra de Deus para Eva, não acrescentou alguma coisa? Que Eva disse. Eva não ouviu Deus dizer isso. Eva falou que Deus disse, baseado no que Adão disse para ela. Não comereis nem tocareis. Deus não falou não tocareis. Será que Adão acrescentou alguma coisa? Então, se você conhece ou não conhece, se você conhece e ignora, ou se você foi ensinado de forma errada, a consequência é a mesma. Por isso que devemos ter muito cuidado a quem a gente escuta, qual pregação a gente ouve. Porque Eva aqui simplesmente repetiu para a serpente que ela ouviu de Adão. Que Deus não falou para ela. Em nenhum lugar na Bíblia fala que Deus falou para Eva. Deus falou para Adão. E se Adão está errado? A culpa é de Adão. Mas a Eva ainda pagou o pato. A Eva ainda foi afetada. Então, muito cuidado. Quando você chega ao falso ensino, quando você não checa a sua fonte. Eu estou aqui há quase 20 anos, e há quase 20 anos eu falo isso. Se eu não puder mostrar na Bíblia o que eu ensino, o que eu prego, o que eu aconselho dentro do texto, no seu contexto, da palavra de Deus, me ignore. Por favor, me ignore. Me ignore isso. Eu não sou fonte, eu não sou o início do bem e do mal. A palavra de Deus é. Então, se eu não puder mostrar um texto importante, texto no seu contexto, me ignore. E ignore qualquer pessoa do mesmo jeito. Porque se você está do errado, as consequências vão recair sobre você. É uma forma de você se aproximar à porta do mal. Se você é ensinado errado, se você aprende mal, o fato que você é inocente, mas pastor, foi o que me ensinaram. A consequência é a mesma. O resultado é o mesmo. A culpa de quem ensinou errado? Mas a culpa de quem aprendeu errado também. Então, muito cuidado para não cair nesse erro. E Eva aqui acrescentou, eu não vejo porque ela acrescentou, talvez ela foi ensinada errado, provavelmente, e falou que nem nele tocareis. Então, nunca devemos acrescentar ou retirar nada da palavra de Deus. Nunca devemos ir além ou ficar aquém da palavra de Deus. Tem muita igreja, tem muito falso profeta que vai além, ou quer ficar aquém, quer mudar, quer retirar coisas, ou acrescentar coisas que não estão na palavra de Deus. E muitas vezes crentes querem fazer isso. Eles querem escolher o que vão retirar e o que vão acrescentar.
Certa vez eu falando com um pastor aqui em Maceió, faz muitos anos atrás, e ele tinha uma versão interessante sobre salvação pela graça. Era uma salvação pela graça, mas você tinha que fazer um monte de coisa. E ele falou, não, sabe o que é? Que nós temos que dar uma ajudinha para Deus. Que se ensinar para as pessoas que salvação é só pela graça, vai virar bagunça. Para todo mundo viver a vida. Eu falei, tá bom, aí não é com você, cara. Não cabe a nós querer dar uma ajudinha para Deus. Ele estava acrescentando coisas à palavra de Deus para tentar, de alguma forma, ajudar Deus. Eu não sei como essa equação dele fecha, mas enfim. Então, por mais inofensivo que aparente, por mais inocente que seja, ou por mais bem intencionado que seja, nunca acrescente ou retire ou mude, ou vá além ou fique aquém da palavra de Deus. Temos que ficar na palavra de Deus, sem tirar e sem colocar nada. E por último, essa noite, vamos falar sobre Paulo. O grande apóstolo Paulo foi um outro também que errou, porque ele não evitou a porta do mal. Olhem comigo lá para Atos capítulo 21. Paulo aqui, ao seu caminho de Jerusalém, ele foi avisado, repetidas vezes foi avisado para não ir para Jerusalém. Ele foi avisado, por exemplo, pelos discípulos em Tiro, em Atos 21 e versículo 4. E achando discípulos, ficaram ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Que não subisse a Jerusalém. Então nós temos aqui esse exemplo dos discípulos, dos crentes em Tiro. Ainda em Tiro nós temos lá Atos 21, o versículo 10. E demorando-nos ali por alguns dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse, isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então os irmãos avisaram, Deus mandou um profeta da Judéia até lá, pelo nome de Ágabo, que o avisou, aí Felipe e sua família, versículo 8 de Atos, mesmo capítulo 21, versículo 8. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta de nome Ágabo. Aqui está contando a história de Ágabo, tá? Aí pula aí para o versículo 12, né? O 11 termina, né? Entregarão nas mãos dos gentios, 12. E ouvindo isso, rogamos-lhe, tanto nós como os que estavam naquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Quem éramos nós que estavam naquele lugar e os que estavam no lugar? Filipe e sua família. Então nós temos os discípulos em Tiro, nós temos o profeta Ágabo, tem Filipe e sua família. No versículo 2, repetindo, e ouvindo isto, nós. Quem é nós? Aí é Lucas, o próprio Lucas que estava acompanhando Paulo na viagem. Então não tem um aviso de Lucas, de Filipe e sua família, do profeta Ágabo, dos discípulos em Tiro, e o próprio Jesus apareceu para Paulo, quando ele chegou em Jerusalém, Atos 22, versículo 17, veja bem, um monte de aviso, mas ele foi do mesmo jeito. Quando chegou lá, Jesus apareceu para ele, veja o que acontece, versículo 17. E aconteceu o quê? Tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia, dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. Então, o próprio Jesus apareceu para ele e falou, sai daqui, corra, fuja de Jerusalém. Eles não vão ouvir o seu testemunho, não vão aceitar a sua palavra, você vai ser preso. Ele não disse isso, mas o contexto é, eu mandei os irmãos em Tiro, eu mandei o profeta Ágabo, Felipe e sua família, o próprio Lucas, seu companheiro, e aqui estou eu dizendo, cai fora de Jerusalém. Paulo saiu de Jerusalém. Ele fez o quê? Foi no templo e deu seu testemunho. Resultado, o que foi avisado, ele foi preso. Foi entregue aos gentios. E ficou preso o resto da sua vida.
Paulo não mais esteve em liberdade. Ficou preso até ser executado em Roma. Valeu a pena? Pois é. Paulo não fugiu da porta do mal. A sua determinação, sua obstinação, mesmo bem intencionadas, ele queria levar o evangelho para o seu povo, para o povo judeu. Mas ele ignorou os avisos, os vários avisos. E aquilo lhe serviu de uma porta para Paulo cair na tentação. O amor pelo seu povo. O amor pelo povo judeu. Você pode ler nas cartas de Paulo, nas suas viagens missionárias, antes de ser preso, que depois desse episódio em Atos 22, só mostra a viagem de Paulo de Jerusalém, os julgamentos e as várias coisas que houveram com ele, o apelo que ele fez e o caminho que ele fez com as muitas histórias no trajeto, o naufrágio, na ilha, ele foi picado por uma cobra, no caminho de Roma e assim por diante. Então, daqui em diante, só tem o trajeto dele até Roma, onde ele ficou preso. Um tempo ele ficou preso em liberdade, prisão domiciliar, com guarda lá, então ele tinha uma certa liberdade, mas outras vezes ele foi preso na cadeia mesmo. Mas o fato é que ele fez isso por amor ao seu povo, o povo judeu. E antes desse episódio, as suas viagens missionárias, ele sempre chegava no lugar e ele pregava primeiro onde? Na sinagoga. Ele descobria onde havia uma sinagoga naquele lugar, onde as pessoas se reuniam, onde os judeus se reuniam, ele sempre ia para o povo judeu primeiro. Ele tinha um amor e um peso para alcançar o povo judeu. O interessante é que Paulo foi o profeta para os gentios. Tá? Mas, de todo modo, esse amor que ele tinha lhe serviu de cegueira. Então, muitas vezes, por melhor que seja a nossa intenção, nós não devemos atravessar aquela porta. Ficar longe. Porque Paulo sabia disso. E foi avisado disso. Mas, de todo jeito, ignorou os avisos e acabou pagando o preço muito caro. Resumindo, melhor coisa é resistir. Mas melhor do que resistir é fugir. É procurar saída. Vou terminar com 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. O escape. Procure o escape. O escape, a porta, a saída. Procure o escape. É irônico que quem escreveu 1 Coríntios 10, 13 foi Paulo. E Deus deu um monte de escapes para ele. Um monte de aviso e ele escapar nada. Então não há justificativa para cairmos da tentação ao pecado. Não há justificativa. Precisamos procurar o escape e ficar longe da porta. É assim que se lida com a porta do mal. Aquela porta que nos leva à tentação.